Canal 23 entrando no ar, né? Estamos aqui à beira do Rio Cacau, na cidade de Davinópolis, gravando mais uma mensagem para o canal dos Milagres. E eu tenho uma palavra de Deus para você, onde está lá em Neemias capítulo 1, versículo 1 a 11, onde houve uma restauração de Jerusalém. Diz assim a palavra: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anade, um dos irmãos, e ele, algum delas da terra de Judá. E perguntei pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então, quando Neemias, ele soube de um relatório de Jerusalém, que muitos deles, Neemias começou uma restauração, que trouxe as notícias da cidade depois de muito tempo sem ver seu irmão. Às vezes reencontramos pessoas que muito tempo nós perdemos o contato e nos conta de sua vida profissional, material, da mudança da economia do país e da cidade. Fala-se do caos. Então nós precisamos primeiro de ter um relatório. E é muito fácil a gente ver a vida dos outros, mas nós temos que fazer uma autoanálise, uma análise da nossa própria vida. A palavra do Senhor diz que é para nós fazer uma autoanálise, examinar o homem a si próprio, para você ver como é que está a situação. E aí Neemias, ele foi conforme o relatório que trouxe, Deus colocou no coração dele para ele fazer esta restauração. E o relatório e o autoanálise de Neemias, que está lá em Neemias capítulo 1, versículo 2, diz: a notícia que Neemias recebeu que quem não morreu e quem não foi levado ao exílio estava da seguinte forma: na miséria, desprezado e sem proteção. Nós mesmos podemos refletir e relatar para nós mesmos a situação atual de nossa família, nosso ministério e nossa saúde. Não minta para você mesmo, né? Não minta para você mesmo. É muito importante que você compreenda o que mudou para melhor ou pior, para ter uma visão verdadeira da situação, para ter uma restauração segundo o propósito de Deus. Neemias recebeu um relatório da situação das pessoas que estavam exiladas, as que escaparam, as que restaram, ações necessárias para a nossa restauração. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias, ele se assentou, ficou sem força, chorou, ficou triste, lamentou, reclamou e se queixou. Depois que você tem uma visão real da situação, você poderá fazer as mesmas reações que Neemias. Porém, ele teve uma reação muito importante, que também pode acontecer em nossa vida. Se preparar, jejuando, orando perante o Deus do céu. Então nós precisamos de ter uma ação concreta, não olhar para os relatórios negativos, porque assim também quando Moisés mandou os espias, foram 12 espias, 10 chegaram com um relatório negativo e 2 apenas, Josué e Caleb, teve um relatório positivo, com a visão de Deus. Se Deus se agradar de nós, certamente Ele nos dará a vitória. Então você com um relatório, você vai colocar diante de Deus. Não aprender com os lados negativos, mas colocar os positivos em ação. Neemias não ficou só lamentando, ele tomou uma ação. Ele tomou uma ação para que haja uma reação. Quando você age, Deus reage. E aí o inimigo também ele reage e Deus se opõe na sua soberania. Nós precisamos ser como Neemias, conversar com Deus, orar, colocar diante de Deus a verdadeira situação.
Neemias pede sucesso e graça diante do rei. E nós também precisamos ter graça diante de Deus, que é o Rei dos Reis. Nós precisamos ter essa graça. Ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Neemias teve graça diante do rei Artaxerxes. E ele providenciou tudo o que foi necessário para que Neemias fosse fazer a restauração de Jerusalém. Eu queria trazer para você que você precisa fazer algo diferente para receber algo diferente de Deus. Neemias não ficou esperando que os outros fizessem, ele se colocou para ele fazer essa restauração de Deus, que a restauração é trazer a originalidade de como é que era. Não é apenas uma reforma, é uma restauração, é algo mais minucioso. Deus é um Deus o quê? Detalhista. E quer que você seja restaurado. Restaure-se para um novo tempo de Deus na tua vida. E eu queria chamar você para fazer uma oração. Senhor, nos abre os nossos olhos, nos dá a visão real, da real situação de nós mesmos, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo e do mundo espiritual e natural. E nos dá a direção correta por onde nós precisamos caminhar. Muda, ó Senhor, nossa situação na saúde, na família, na cidade, no emprego, nas finanças. E nos dá, Senhor, graça diante de Ti, para que nós venhamos, Senhor, conseguir uma restauração que vem com os propósitos do Senhor sobre a nossa vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Não se conformar com a destruição que o pecado está destruindo muitas vidas. Preparados devemos estar contra as forças do mal. Iremos lutar para reconstruir os muros e edificar. Repreender a miséria espiritual que impede você avançar. Ouça a voz de Deus. É tempo de recomeçar. Repreender a miséria da escuridão que impede você enxergar o que está destruído, o que está ferido. É tempo de se levantar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo de reconstrução. Esse é o tempo. Esse é o tempo
escuridão.